Todos encontraram? Quem encontrou novamente? Então, vou ler aqui. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Em algumas outras Bíblias vai estar dizendo assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, aproveitando ao máximo todas as oportunidades. Os irmãos podem se sentar? Teu servo, Senhor. Eu não quero que a palavra seja do homem, Senhor, mas que o Senhor te colocar no meu coração, Senhor. E o Senhor sabe, Pai, como foi difícil para eu preparar, Senhor, para dizer a este povo, Senhor, essa oportunidade que foi me dada, Pai. Então, usa-me, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. É difícil, irmãos, falar para quem não tem tanto conhecimento bíblico. Então, dediquei, procurei os minutos que eu tive para estar pesquisando isso. E eu quero mostrar dando exemplos de pessoas que receberam a oportunidade e aproveitaram. Começando, eu peguei Abraão. Abraão, Deus pede para ele fazer um sacrifício. É uma oportunidade, Deus pediu. Deus não ordenou, pediu. Abraão, sacrifica para mim teu filho Isaac. E aí Abraão, sem pensar no Deus, ele não virou para Deus e falou: não, eu vou sacrificar, meu filho da tua casa. Não, ele simplesmente foi lá, preparou de madrugada, pegou o filho dele, pegou mais alguns servos, foi caminhando até o Monte Moriá. Chegando no caminho, ele deixou os servos e subiu. E lá ele foi. Ali ele demonstra que a oportunidade deu testemunho de fé, porque Deus honrou ele, depois retirando o pedido e dando um cordeiro para ser um bode, se não me engano, agora me foge o que é, mas ele preparou um bode para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aí a gente vê, Abraão conseguiu um testemunho que está marcado para todos nós hoje, de fé e obediência. Aí outro que eu peguei também, que eu vi que aproveitou a oportunidade que teve, quando Jesus estava caminhando, uma mulher veio por trás e ela pôs na cabeça dela: eu só tenho uma oportunidade, e é tocar na orla do manto do Senhor, e aí eu serei curada na hora. Não vai ser depois, vai ser na hora. Ela viu a oportunidade e ela foi, e ela atingiu. Está testificado pelos 4 evangelhos e por outras passagens também do testemunho que ela teve, do sacrifício que ela fez e do que ela pôs na mente dela. Era a oportunidade dela. E um outro exemplo que eu quero também mencionar foi Davi. Davi foi ungido rei por Samuel. Ele não se sentou na casa dele e falou: já estou ungido rei, não preciso fazer mais nada. Pelo contrário, enquanto os 3 irmãos mais velhos dele, Aminadab, Samá e agora o Eliabe, se não me engano, foram guerrear, ele estava pastoreando. Ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. E lá ele estava tendo prova com Deus, experiência com Deus. E ali ele ficava. Aí Saul, num determinado parte, começa a ser atormentado pelo Espírito de Deus, o Espírito da parte do Senhor. E ele fala: chamem para mim alguém que toca a harpa para espantar esse Espírito. E aí lembraram-se de Davi, que Davi era um ótimo tocador de harpa, era um salmista. Leva Davi para ele. E aí Davi ficou naquela idas e vindas, ia cuidar das ovelhas do pai dele, voltava e ia tocar a harpa para Saul. E ele ia e voltava, e ele no momento nem falou: eu tenho que ir lá tocar a harpa, mas eu sou rei, já fui ungido. Ele não voltava agora para pastorear 3, 4 ovelhas do meu pai. Não, pelo contrário. Quando uma das ovelhas foi tragada por um leão, ele foi e lutou com o leão. Quando uma das ovelhas foi tragada por um urso, ele foi e lutou com o urso. E aí veio a oportunidade de Davi. Um filisteu chamado Golias pegou contra o povo de Israel e falou assim: se tem um homem capaz de vir lutar comigo, se levante e venha. Ele tinha 3 metros de altura, ele não era um homem de estatura normal. Um exército inteiro que viveu dos milagres que Deus fez com Saul. O Saul era obediente, se acovardou. Veio aquele rapazinho, pai dele chegou para ele: Davi, leva lá queijo e pães e vai ver como seus irmãos estão lá na guerra. Davi poderia ter feito o quê? Eu, office boy com meus irmãos, eles só dormiram. Eles não me tratam bem, mas não. Sim,
pai. Vou levar para eles ver como eles estão. Chegando lá e vendo aquele alvoroço, um homem falando besteiras contra Deus, falando que não tinha um homem que encarava ele. Davi chegou e perguntava para o que está acontecendo lá? Um filisteu ali está desafiando o povo de Israel, e ninguém vai fazer nada. E aí o irmão mais velho dele, ele abre e vira para ele e fala: o que você já está fazendo aqui? Está vindo fazer fofoquinha? Rir da gente? E ele nem deu um dele. Ele falou: eu fui ungido. Eu garanto que Davi pensou assim: eu fui ungido. Eu tenho Deus comigo. Eu escutarei maiores que esse filisteu. E se pegar para pesquisar sobre um urso quando ele se levanta, quando ele fica na posição de pé, ele atinge 3 metros e meio. É um urso pardo, daquela região, de ursos, daqueles ursos mais escuros. Então é um urso forte. Então ele pensava: já não tem urso, esse Cristo é humano, ele só é alto. E ele foi entregando a Deus e ele perguntou: já que ninguém quer lutar, só quero saber uma coisa: o que será dado para quem quer lutar? Aí veio uns falar: Saul prometeu a filha dele, prometeu riquezas, vai se tornar um nobre, e prometeu que o pai dele não terá que pagar mais imposto. Ele falou: tá bom, eu me disponho, vou lutar com ele. Todos já conhecem a história. Davi, com uma pedra, derrotou um gigante, porque ele já tinha testemunho de luta contra alguém maior que ele. Então, esta foi a oportunidade de Davi. Aleluia! E o que eu quero enfatizar é os 3 pontos que devemos ter quando aparece uma oportunidade. Primeiro ponto: querer. Meu Deus, todos nós, quando aceitamos Jesus, por mais que o Espírito Santo estava nos convencendo, o Espírito Santo estava falando aos nossos corações, estava nos instigando. O primeiro passo depende de nós. Nós tivemos que querer levantar a mão, querer vir aqui à frente e entregar a vida para Jesus. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23 diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, primeiramente é o querer. Se você não quiser, a oportunidade vai vir, vai passar e vai embora. Vai vir, vai passar e vai embora. Um exemplo que eu vejo que deixou a oportunidade de ir embora foi Jonas. Jonas recebeu a ordem: vai a Nínive e prega a minha palavra, revela o que eu te dei. Jonas com medo. Eu imagino que Jonas com medo de levar uma palavra ruim para Nínive e os ninivistas querem matar ele. Eu entendo o temor dele, mas ele, por servir a um Deus, ele não ouvia a Deus. Por que ele não foi imediatamente? Então, naquela oportunidade, ele se acovardou. Mas quando Deus quer usar, não adianta fugir. Ele vai te usar. Você vai, que nem o André falou no domingo, vai querer sacrificar ou vai querer servir? Obedecer é melhor que sacrificar. E nisso Jonas foi lançado ao mar, chegou em Nínive, lá ele entregou a palavra que foi dada. Eles fizeram sacrifícios, se arrependeram e Deus mudou a decisão. E Jonas ainda ficou assim chateado com Deus. Deus, você me deu uma palavra para mim ir lá e falar que o Senhor vai acabar com eles, e agora o Senhor se arrepende? Deus não tem o poder de mudar a decisão? Eu decidi, agora eu quero mudar. Eles se arrependeram. Quem somos nós para julgar alguém? Então o primeiro ponto é o querer. Não tenha medo quando a oportunidade vir. Sou pequeno, vai. Eu estava comentando com o pastor que a gente estava fazendo as câmeras, não para me vangloriar, porque eu não fiz isso por mim, fiz pelo bem maior que o bem da igreja. E eu falei com o pastor: primeiro, todos os discípulos, exceto Pedro, pelos meus estudos, se eu tiver errado, alguém me corrija, eram jovens. Primeiros que Jesus escolheu foram jovens, porque na passagem diz que foi chegado o cobrador de impostos e cobrou o imposto de Jesus e de Pedro. E estavam todos os discípulos. Então eu estimo, no meu pouco estudo que eu tenho conhecimento, que ele usou jovens para disseminar a palavra dele. Então, os jovens podem começar na escola, podem começar nos grupos de estudo. Leve a palavra, seja luz, seja sal. eita glória. Nós no trabalho também devemos, tem hora que temos um problema com uma pessoa, temos a oportunidade de falar, mas por causa daquele problema, não vou falar, mas às vezes temos que falar sim. Meu Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. A palavra diz: levar a palavra de Deus a toda criatura. E o segundo ponto é a sabedoria e saber responder e falar. Porque às vezes
eu separei 3 pessoas que souberam responder diante a sua oportunidade. Eu lendo 1 Reis, capítulo 3, do versículo 5 ao 14, Salomão, depois de ter sacrificado, ele teve um sonho, e Deus falava para ele: o que você me pedir, eu te darei. O que você tem pedido a Deus? Meu Deus, olha. Esse é o pensamento que eu tenho feito para mim. O que eu tenho pedido para Deus? O que eu tenho buscado? Por que eu ainda não dei um passo maior no meu reino espiritual? Será que eu estou pedindo certo? E ali Salomão virou para Deus e falou: Deus, tu foste misericordioso, bendito, abençoou, cuidou e guiou meu pai, e não retirou dele o trono, e manteve eu, sou filho do teu servo, como rei. Então me dê sabedoria para saber julgar o teu povo. E aí Deus achou tão agradável esse pedido dele, Deus ficou tão feliz com o pedido que ele deu, que ele falou: você não me pediu riqueza, você não me pediu para derrotar os seus inimigos, você me pediu sabedoria, e foi concedido. Outro que eu peguei como exemplo foi Jacó. Jacó, todo mundo sabe o nome dele significa usurpador, aquele que puxa para trás, aquele que tem um mau testemunho. Ele estava no vale, agora não vou lembrar o nome do vale, e ele viu uma escada que levava ao céu, e ali ele entrou um anjo, e o anjo já chegando na aurora do dia, querendo subir, milagre, acertou a conjuntura de Jacó, e ele fala: não, te largo. Aí o anjo falou: me peça então para que eu possa ir. Ele só me abençoe. Não pediu também riqueza, não pediu para ser um homem rico, ele pediu: me abençoe. E ali o nome de Jacó foi mudado para Israel, pai de multidões. Então é mais um que teve a oportunidade e soube o que pedir. E um outro que aí já foi com o nosso Senhor Jesus, a passagem está em Mateus 8, versículo 2 e 3. Era um homem leproso, ele chegou de longe: Senhor, Senhor, Deus maravilhoso, adorando, saudando Jesus como ele merece, e pedindo: se o Senhor quiser, cura-me. Se o Senhor quiser, retira de mim a lepra. Se o Senhor quiser, retorna-me para de volta aos meus. Que um leproso na época, ele era afastado dos dele. Ele só queria voltar ao convívio, ele só queria ser uma pessoa limpa, poder trabalhar, poder seguir a vida dele. Jesus simplesmente virou para ele e falou: eu quero, seja curado. Ele falou: agora vai aos sacerdotes e mostra que você foi limpo, que você está curado. Então, saiba o que pedir e saiba responder. Às vezes o seu trabalho, a oportunidade aparece para você crescer. Às vezes o seu chefe te pergunta: quem você acha que eu deveria promover no seu setor? Isso é uma experiência que eu já tive. Você tem que vender o peixe de uma pessoa que você não... Mas ali é um teste para saber: será que se ele se tornar um líder, ele vai ser um líder rancoroso? Meu Deus. Será que ele que vai pensar assim: eu não posso promover aquele, porque todo mundo sabe que tem um risco com ele? Mas então saiba até nesse ponto. Na escola você tem aquela pessoa que tem as notas máximas e você está no meio e a professora fala: você vai ficar colando ou você vai estudar? Qual exemplo você vai seguir? É isso que você tem que saber dizer, mudar. É um gatilho que você tem que virar, é um pedido a Deus que Ele vai guiar. E o último ponto, que eu já estou vendo que a hora está embora, é ter atitude. Eita. Porque não adianta você querer, você saber falar, e quando a oportunidade está se iniciando, você não tem a atitude de continuar. Você parar de você desistir. Eu vejo que a oportunidade vai aparecer no seu último minuto de vida, que foi o exemplo mais lindo que eu vi, que foi de um malfeitor junto à cruz com Jesus. Ele carregou a cruz, porque quem era cristão tinha que carregar a sua cruz. Ele não viveu o que Jesus ensinou, ele não conhecia Jesus, mas ele tinha temor. A atitude dele perante ao outro malfeitor, que enquanto um blasfemava, um desafiava, um virava e falava: se tu és Deus, desce e te darei, te salve. Ele virou e falou: nem na hora que você está semelhante a ele, você não tem temor. Meu Deus. Nós merecemos estar aqui, mas ele
libertou as pessoas, e você que está passando dele aqui, e aí ele vira na humildade dele, que eu falo, cara, que se arrepender muito do que ele pensou, para ele poder, naquela hora, em vez de entrar junto na galera, e começar a falar com Jesus, ele virar e falar assim: Senhor, quando chegares ao teu reino, quando chegar ao paraíso, lembra-te de mim. Essa é a palavra que mostra que ele soube criar a oportunidade, querer a oportunidade e ter atitude. Que não adianta você viver uma vida de pecado, você chegar para um santo e falar: lembra de mim lá. Você tem que ter a ousadia ali. Ele teve, ele criou a oportunidade dele. Ele não foi oportunista. E Jesus falou: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Jesus, imagina você, depois de uma vida de pecado, você criar a sua oportunidade, você se arrepender e ouvir a boca de Jesus, que você estará com ele no paraíso. Que glória que será! E o último que eu quero pegar como exemplo, que teve uma atitude, foi Zaqueu. Zaqueu era pequeno. Zaqueu não conhecia, ele ouviu falar de Jesus, mas ele queria ver, ele era baixinho, não tinha como, e ele começou: como é que eu vou ver esse Jesus? Ele queria ver, mas como queria ver? Como queria fazer para ver? Ele não conseguia entrar no chão e empurrar ele para lá, baixinho, tadinho. Ele pensou: vou subir numa figueira brava. E lá de cima, ele olhando e vendo Jesus, eu imagino que Jesus estava na distância daquela porta, ou mais longe. Jesus ia falar para ele: Zaqueu, hoje eu pousarei na sua casa. Meu Deus, E aí você vê, ele teve atitude, chamou a atenção de Jesus. Jesus foi cear na casa dele, poderia ter terminado aí. A história do testemunho de Zaqueu podia ter terminado ali. Mas chegando lá, ele, na conversa com Jesus: Jesus, eu darei aos pobres esmola, eu devolverei aquilo que eu usufruí de maneira ilícita, eu farei mais doações do que eu posso, mas eu quero, Senhor. E aí Zaqueu foi salvo, ele e a casa dele. Então, é esses três pontos que eu quero enfatizar. Sempre temos uma oportunidade. Quantas vezes recusamos por medo? Se Jesus nos dá as forças para lutar com o leão, com o urso, nos tira de fornalha, abre o mar e faz muito mais maravilhas, com a oração do justo ele para a chuva por 3 anos, ele para o sol, porque não tem medo de ter oportunidade de pregar o nome dele para quem precisa. Porque quando surge a oportunidade de até ficarmos calados no momento de ira, que saber, nos meus estudos eu vi que temos 2 tipos de ira: aquela ira egoísta, aquela ira que só quer atender o meu eu. Essa, a Bíblia diz, fugir da face da ira, porque ela é pecaminosa. Mas temos também, se pegar o exemplo de Jesus Cristo, ele dentro do templo, e tendo vários vendedores fazendo lavar a louça no templo, ele se irou. Então sabemos pensar quando surgem as oportunidades. Essa é a oportunidade de irar, ou é de eu ficar calado? Às vezes temos problemas entre nós, entre familiares. Às vezes um familiar fala uma coisa que não nos agrada, às vezes um amigo fala uma coisa que não nos agrada, às vezes a atitude de uma pessoa não nos agrada, e nós vamos pensar: não, eu vou contar para fulano, não, fulano vai me ouvir, e aquele fulano ele não vai me passar do jeito que ele ouviu, ele vai aumentar um ponto, que ele pode não mentir, mas ele aumenta. O aumento é o mais grave. Às vezes não sabe a situação que está tendo na tua casa, mas ele sabe uma vírgula e ele aumenta um ponto. E assim vai. Irmãos, eu não sei porque o Espírito Santo está falando isso para mim, mas eu creio, dentro da casa de Deus, dentro de quem serve a Deus, não podemos deixar ambiente para fofoca, para murmuração. Se você tem algum problema com o seu irmão, chegue nele e peça perdão. É mais bonito perdoar do que esperar a mão de Deus. Davi sempre pediu: Senhor, não me deixe cair na mão do meu inimigo, que a tua ira venha sobre mim, mas não a ira do meu inimigo, porque Deus é misericordioso, Ele quer salvar, Ele quer abençoar. A
querem ficar na mão de Deus? Jesus. Ou na mão do inimigo? Assim eu agradeço a oportunidade de